Está começando agora mais uma edição do programa Mulheres que Acontecem. Eu estou recebendo aqui no estúdio da TV FIB a atleta Ana Fatia. Ela que iniciou sua vida nas artes marciais aos 12 anos. A Ana disputou campeonatos importantes na China, Toronto, Turquia, México e vários outros que ela vai contar tudo aqui pra gente. É campeã brasileira de kickbox, campeã paulista de Muay Thai, atleta MMA. Essa mulher é um furacão. É uma história inspiradora que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Mas antes de iniciar essa entrevista, eu quero agradecer os apoiadores desse programa. São empreendedoras que acreditam aqui nesse projeto Mulheres que Acontecem. Primeiramente, a TV FIB e toda a diretoria da FIB, a agência de marketing digital Go Like One, Gráfica Ideal e a Maison Salão de Beleza, que sempre está aí me arrumando para me deixar aí com escova de milhões para entregar algo bem bacana aqui para vocês. E também sempre com look em cada entrevista aí da loja Bra Modas. Depois vocês seguem o Instagram aí desse pessoal para vocês conhecerem todo o trabalho de dedicação que todas essas empreendedoras fazem, está à disposição de você. Vamos lá? Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado aí estar aqui no programa Mulheres que Acontecem, porque esse programa é feito para o público em geral, mas especialmente para mulheres, para a gente empoderar mulheres. E a sua história é uma história inspiradora. Mas antes da gente continuar a história aqui com a Ana, já segue o Instagram Mulheres que Acontecem e fica por dentro de todos os eventos que realizamos mensalmente. E deixe já, um joinha e se inscreva no canal do YouTube da TV FIB para você sempre estar acompanhando todas as novidades. A Ana, gente, é a primeira mulher brasileira a conquistar 2 medalhas de bronze em mundiais e Copa do Mundo, sendo referência no Brasil da modalidade. É isso mesmo, Ana? Isso. Primeiramente, obrigado pelo convite. Queria agradecer tudo e são já 23 anos, né, de experiência no esporte, tanto no Kung Fu. As medalhas que eu consegui, os títulos que eu consegui mais foi o do Sandá, né, que é o combate do Kung Fu. Que maravilha! E você iniciou aos 12 anos. E o que te despertou para lutas marciais? Porque não é muito comum, você me corrige se for o caso, de mulheres em todas essas modalidades que você é formada. O que na Ana lá quando ela tinha 12 anos? Eu acho que toda mulher hoje em dia quer emagrecer, né? Sim. Então, na adolescência, tudo. Apesar de, na minha infância, assim, a gente assistia muito filme de Jack Chan, na época foi Karate Kid. Sim. Então, acho que aquela disciplina, toda aquela situação eu achava legal, né? E quando eu comecei a prática do esporte mesmo, eu vi que era bem completo. Então, a gente corria bastante, fazia saltos, socos, chutes, trabalhava com as armas, os treinos com as armas, então Kung Fu tem bastão, facão, espada, algumas armas que eu sou específica, que é a corrente de 9 segmentos, né? Certo. E depois, no finalzinho do treino, eu comecei a lutar, né? Uhum. E aí, minha primeira luta, eu me dei bem, o primeiro evento que foi interestadual, né? E na categoria judô? Não, no Kung Fu. Já no Kung Fu. O judô eu fiz pouco, acabei fazendo um pouquinho com a escolinha, porque na época não teve vaga para fazer o Kung Fu na época, né? E aí acabei iniciando no judô, então teve uma base boa, né? Certo. E você participou de muitos campeonatos, né? Que chegou até o Mundial, gente? A gente tem aqui, uma mulher referente, ganhou o Mundial, ela representou o Brasil bauruense. Isso. Na verdade foi essa sequência de eventos, né? Que eu falei para você, eu disputava outras categorias também. Então, chegava no evento, tanto que eu tenho, no total lá que eu contei hoje, na minha mão tem 139 medalhas, 140. A gente vai colocar a imagem aí para vocês. Quantas medalhas? 139 eu contei. Uau! Aí mais os troféus, algumas homenagens e tudo. E algumas medalhas eu fiz homenagem às pessoas que me ajudaram na época, então por isso que eu não tenho uma noção.
Sim. E também porque às vezes chegava num evento nacional, eu competia com bastão, a corrente, algumas formas de mão, que a gente chama de kati no Kung Fu, que seria um kata do karatê. Sim. E aí eu entrava pra luta. E para você chegar até os países aqui que eu falei no início, como que foi essa trajetória? Conta pra gente. Você participou dos campeonatos aqui no Brasil, primeiramente, até você se formar, como que foi? Você começa a disputar os campeonatos regionais, aí tem uma classificação nessas seletivas, Sim. aí você vai para o Campeonato Paulista, ganha o Paulista, passa por uma seleção e aí vai para o Brasileiro. No Brasileiro, eu cheguei a ganhar na demonstração e na luta. E aí, logo no começo, em 2002, 2003, o técnico da seleção saiu uma convocação e eu fui convocada para as duas modalidades. Aí eles pediram para eu escolher, porque tem que seguir um caminho só. Sim. E aí eu decidi fazer a luta. Uau! E aí entrei para a seleção brasileira de Kung Fu, a CBKW. Fiquei por volta de 10 anos disputando os eventos. E aí foi por onde você foi para vários países disputar, onde tinha campeonato. Com a seleção, aí vinham os eventos, aí começava Sul-Americano também, que eu sou campeã sul-americana, campeã pan-americana. Okay. Aí o meu primeiro mundial em 2007 na China, eu também consegui a medalha de bronze, que foi assim, para a mulher e para o Brasil, foi algo inédito, né? Então... comecei e alavanquei aí essa parte. E você se tornou referência para muitas outras atletas, né, Ana? Tenho certeza. E quais os desafios para você, mulher, que você enfrentou durante esses 10 anos? Teve muitos desafios, mas provavelmente deve ter tido apoio. Como que foi? Olha, além do apoio, você ficou até um pouco né? emocionada agora que eu percebi. Além do apoio, que é uma coisa difícil para a mulher, né? Uma das coisas que mudou tudo foi o quê? Eu não ter com quem treinar. Porque você treina numa academia, só tem homem. Certo. Então, como era uma categoria de combate, eu tinha que fazer um treino de luta. Sim. Né? E a força do homem não se compara, né? Então, eu começava a treinar com os meninos que eram mais juvenil, Sim. um pouquinho entrando pro adulto. Aí, nesses desafios, aconteceu de ter que ir numa outra academia em Bauru, de uma outra modalidade que tinha uma menina que tinha uma referência. Certo. Aí nessa que eu entrei no kickbox, aí eu comecei a disputar com as meninas do kickbox para poder ter um treino, né? Okay. Porque aí o peso era mais relativo, a questão de ser mulher. Sim. E aí eu comecei a treinar na academia também, depois que a gente fez os desafios, né? Teve vários desafios aqui no SESI, no SESC, e aí Kung Fu versus Kickbox. E nisso começou o pessoal a gostar, né? Então, falou, teve o desafio, aí respeita, porque tem aquela parte do esporte, né? Que fala assim, cada um sempre precisa do outro. Aí a gente começou a treinar, né? E aí nisso, o que aconteceu? Eu fui me graduando, porque eu acabei entrando para uma equipe de kickbox na época que o professor Delcio falou assim, vamos disputar o Paulista de Kickbox. Aí foi no Paulista de Kickbox. Vamos disputar um brasileiro de kickbox. E vai eu de novo. Vai lá, Ana. E nisso a gente vai pegando e vai... E Ana, se aperfeiçoando cada vez mais. Sim. E hoje você é formada em Educação Física, né? Me formei na FIB, na primeira turma. Na primeira turma? Olha aí. A primeira turma de Educação Física da FIB. Que massa. Aqui não tinha nada disso. Não tinha, mudou bastante, que eu me formei aqui também e mudou muita coisa, só para melhor. Totalmente, foi em 2005 que eu me formei. Que maravilha. E hoje você atua como personal, que nós vamos falar já um pouquinho disso, e eu fiz aula de defesa pessoal com essa mulher, já super indico. E quero voltar a fazer. Toda mulher, na minha opinião, deveria fazer várias aulas de defesa pessoal. Sim. Até porque você relatou lá pra gente nesse dia da aula que mulheres se salvaram de agressões, de estupro, de momentos ali, de situações de risco, horríveis, né? de risco, porque sabiam se defender. Sim, é super importante, né? Eu acho que acontece muito da mulher treinar arte marcial e seguir com aquela técnica, né? Mas cada modalidade tem algo específico. Então, como eu já tive a experiência de várias modalidades, que é o kickbox, o Kung Fu,
o Muay Thai, lutei MMA também profissional, Certo. então aprendi várias técnicas de jiu-jitsu, então eu fui pegando o melhor de cada coisa e aí coloquei um pouquinho com o que pode ser da situação de risco da mulher, Sim, porque em cada situação. Você até contou pra gente uma situação ali de uma atleta do jiu-jitsu, no caso Sim. dela, né? Que ela se defendeu ali no momento né, que tava, e ela iria ser estuprada se ela não tivesse se livrado com a técnica. Sim, é super importante isso. A atleta de MMA também, várias que ficaram famosas assim, que acabaram, tem a clássica imagem que todo mundo pega um celular e começa a filmar que a moça tá segurando o cara e não solta mais até a polícia chegar. Porque geralmente o pessoal que vê essa situação quer linchar e quer tudo mais com o bandido, né? Certo. E aí ela conseguiu segurar ele, amenizar a situação ali para ninguém bater no cara e até a polícia chegar, né? Então... E você também falou na aula pra gente que precisa, de alguma maneira, a mente, ou trabalhar a mente ali, né, com o corpo, para você ter reação rápida, porque é tudo muito rápido que acontece. Uma outra proposta também das aulas de defesa pessoal é a prática, porque você pode saber a técnica, fazer uma vez, um workshop e tudo, mas você não ter a repetição, muitas vezes não acontece de não funcionar, porque a mulher, ela precisa ter aquela força, né, do treino com a técnica. Ana, eu quero que você compartilhe mais aí sobre as aulas de defesa pessoal, seu trabalho também como personal, que para fazer aí a diferença na vida de muitas mulheres e nas pessoas. Mas antes eu quero chamar a dica da nutricionista Érica Nascimento. Acompanhe e já já a gente volta, hein? Dica da Nutri. SOP, Síndrome do Ovário Policístico. Você sabia que esta síndrome você pode entrar em remissão com terapia nutricional? E sim, aposte em peixes, carboidratos integrais, frutas, legumes e verduras e também as oleaginosas. É uma dieta rica em fitoquímicos também e muita fibra. E sim, você pode sim entrar em remissão da SOP. Meu nome é Érica Nascimento, eu sou nutricionista e essa é a minha dica de hoje. Os atletas de artes marciais desempenham um papel importante em diversas áreas e contribuindo para o esporte, a sociedade, cultura. E aqui comigo a Ana Fatia, ela que é campeã olímpica, gente. Olha que honra, ela está compartilhando aqui com a gente toda a sua trajetória, o que ela está fazendo hoje, a diferença, toda essa técnica, toda a formação dela, ela dá aula de defesa pessoal para mulheres. E você trouxe medalhas, já já a gente vai mostrar. Conta um pouquinho mais pra gente, o que pode estar contribuindo, então, na vida dessa mulher que está fazendo as aulas. E passa já pra gente os horários, onde a gente te encontra. As aulas para defesa pessoal, no caso das mulheres, eu acho que a importância as emoções, né? Então, tanto nas artes marciais que você consegue fazer a prática e as emoções são controladas naquele momento. E a defesa pessoal também acontece isso. Várias situações de alunas que sofreram algum tipo de violência ou um assalto e simplesmente desmaiaram. Então, aquilo é uma adrenalina muito grande em cima. Às vezes, a maioria fica sem reação, não sabe o que fazer, né? Fica perdida. Então, são coisas assim, não é que você espera, mas você tá pronta, né? Sim. A gente treina para nunca precisar usar. Com certeza. E além do que também estar fazendo uma aula, que agora você tá dando aula de Muay Thai. Isso. Que é uma delícia, né? Primeiro que é aquilo que você falou, ajuda a emagrecer, condicionamento físico. O que mais, Ana? Eu atuo como personal fight e personal trainer. Então, para as aulas de qualquer uma das artes marciais, né? E a parte de condicionamento físico também, né? Que é ótimo. Sim. E você tem turma 7 da manhã e tem turma que vai iniciar 1 da tarde, né? Você comentou também? Isso, nós vamos fazer um piloto aí para tentar. Então, se tiver a procura mesmo, que já está sendo bem grande, a gente começa a iniciar essas... E onde que a gente te encontra? Qual academia? Atualmente eu estou na Blue Fit Academia, né? Certo. Então, a academia que está lá com uma estrutura ótima, a gente tem bastante espaço, equipamentos, então, assim, é super bom. Aí, quantas vezes na semana é recomendável fazer aula de Muay Thai? Não,
Eu falo que o quanto você conseguir, Sim. porque hoje em dia a rotina já segura um pouquinho, né? Mas o que você conseguir fazer, tem gente que treina todos os dias, porque são Sim. vários horários, então Certo. Fica fácil pra gente. Sim. E aí você dá aula às 7 da manhã lá na Blue Fit, de quais dias da semana? Na segunda e quarta. Segunda e quarta. Isso. À noite também tem aula? Ou Isso, tem aula, mas é o professor Misael que está ministrando as aulas. Legal. E fora isso, né, de aprender defesa pessoal, tudo mais ali na luta, o bem, né, que o esporte faz para a mente, que a gente sabe, além do corpo. Sim, vários hormônios que a gente libera durante o exercício físico, né? Então é super importante manter uma rotina, né? Eu sei que é difícil, muitas mulheres chegam e falam assim, mas eu tô desanimada, eu tô cansada, a rotina minha é pesada, mas aí eu tento sempre conversar com a pessoa para deixar, às vezes, tudo mais fácil para não se sabotar. Então, aquela situação assim, eu saio do serviço, eu vou para casa, depois eu não vou para academia. Isso é o que mais acontece. É verdade, eu já fiz isso. Então, o ideal é falar assim, vamos, já deixa a sua roupa preparada, vai direto. Ou algumas pessoas eu falo, se organiza para poder ir antes, né? A academia manhã, mesmo, a Blue Fit abre às 5 da manhã e fecha 1h da manhã. Então, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Uma coisa que acontece comigo, porque o dia a dia, estresse, né, problemas resolver, aí eu falo, estou lutando contra eu mesma. Sim. Metade de mim fala, vai descansar, outra metade fala, não, você precisa, é importante. Aí quando eu chego na academia, começo a treinar, já começo a movimentar, minha cabeça parece que abre um boom. Sim. Dá um ânimo, eu falo assim, que bom que eu vim. É outra coisa, o problema mesmo é esse, é o sair, é se organizar, então às vezes a pessoa mesmo já começa a colocar aquela situação assim, hoje eu não vou, depois a terça não foi, já é quarta, eu não vou mesmo, então eu sempre falo pro pessoal assim, já pega, coloca no mínimo as 3 vezes na semana, as 3 vezes na semana, é impossível você falar que vai faltar as 3 vezes. Ana, e como que você, né, concilia essa vida? Você tem crianças pequenas, tem 2 filhos pequenos, e aí essa vida... E foi difícil de marcar a entrevista com ela, porque a agenda dessa mulher, gente, é lotada, então... despertou em você, quer fazer aula de Muay Thai, defesa pessoal, já corre seguir ela no Instagram, que ela vai deixar aqui pra gente, pra você acompanhar ela lá na aula. Como que você concilia isso? Cuidar dos filhos, e treinar, ser motivadora, né, de outras mulheres, como que é esse seu dia a dia? Olha, é bem corrido mesmo, tanto as aulas, as crianças, porque depois que a Júlia nasceu, eu tentei me dedicar ao máximo a eles, então acabei parando teoricamente um pouco de competir, né, agora tá dando aquela vontade de novo. Porque a Ana já tá com 4 aninhos. A Júlia tá com 4 anos e eu pretendo voltar aí pelo menos mais um pouco para poder lutar, né? Então fazer algumas lutas importantes aí que talvez no futuro dê certo. Que maravilha, a gente quer ver você de volta, Ana. Sim. Mostra aqui pra gente, o que você trouxe aqui? Mostra pra gente, por favor, essa medalha. Essa aqui é a medalha de Mundial do Canadá. Que legal, em 2009. Gente. Né? Essa aqui é a outra medalha também do... Essa aqui, 2008, que foi a da Copa do Mundo. Que bacana. A Copa do Mundo é o que eu falei para você, é o tira-teima do Mundial, né? Certo. Nesse evento aqui, sobrou para mim só China, Irã e Rússia, que são os melhores do esporte, então o meu pódio estava lindo, por mais que foi bem difícil para mim. Eu imagino. Hoje a atleta... Que emocionante, que história que você viveu naquele momento, né? Essa aqui foi a do Mundial em 2007, na China, em Pequim também. Eu lutei contra a MJ, que é uma chinesa que hoje é o hall da fama da China nos esportes, então é uma menina muito forte. Você olha para ela assim e fala, nossa, ela é fraquinha, mas o soco e a velocidade e a potência daquela menina é muito forte. E ela, assim, passou o carro em todo mundo até hoje e lutou vários eventos assim profissionais. Foi um destaque na China. E você lutou com ela e ficou no pódio, que é essa medalha. Na verdade, eu só perdi para ela, por quê? Porque China é desde o berço. Sim. Então, é assim,
para lutar com o chinês pra gente já é uma honra. E teoricamente eu não fui nocauteada porque todo mundo que ela lutava, ela nocauteava. Tanto que na Copa do Mundo, a luta dela com a russa não durou 10 segundos. No primeiro golpe ela nocauteou. Uau! E aí eu lutei com o Irã. A atleta do Irã hoje é técnica da seleção do Irã, feminina. Certo. Então ela também tinha muita técnica. E a gente tem seleção feminina dessas modalidades aqui no Brasil? Sim, é que assim, no Brasil a gente tem o time feminino, o time masculino. Só que no Irã, por causa da religião, eles são separados. Tanto que... Então aqui os técnicos são homens? Isso, são homens. Lá no Irã eles fazem separados, porque as meninas lutam de burca. Depois vocês vão ver as fotos do pódio. Ela luta de burca, né? Você só vê o rosto, de manga comprida, calça, um short vai por cima. Sim. Então você só vê o pé e o rosto delas. Entendi. E tanto que a arbitragem também precisa ser feminino, porque nenhum homem pode tocar por causa da religião. Entendi. E falar em arbitragem, você falou que tá também como juíza do MMA. Conta um pouquinho aí pra gente. Isso, atualmente eu tô com a equipe Referir, né, que é o pessoal da arbitragem de K1, MMA. Então, os eventos da região, assim, a gente costuma arbitrar também. Aí eu tô focando um pouquinho mais nisso para voltar um pouco e não sair de uma vez, né? Porque... Lógico. Não, você tem que voltar aí para os campeonatos, Ana. Agora eu comecei esse mês já voltei a treinar um pouco, vou ver como vai reagir o corpo, né? Porque eu não tenho mais meus 20 anos. Então, toda a técnica e a tática, ela precisa ser refeita, né? Então, fisicamente já é outra coisa. Eu tive as minhas lesões também, porque como atleta eu chegava a treinar 5 horas por dia. Nossa, principalmente isso todo dia. E nos treinos mesmo, você pode ter uma lesão. Tem todo um planejamento, a gente sempre fez um planejamento dos treinos com um preparador físico, parte técnica, tática, e tem os níveis, as oscilações de treino, né? Só que acontece, porque querendo ou não, sempre eu tenho que dar o meu 200% no treino. Certo. Era 1h30 para fazer a parte física, mais 1h30 para fazer o jiu-jitsu, depois mais a parte de trocação que tinha, então sempre foi bem corrido, né? Sim. Hoje não dá para manter esse mesmo padrão de treino, justamente por causa das crianças, você tem essa as rotina. aulas, agora tá um pouco mais corrido com as aulas de personal e tudo mais, então os treinos eu tô tentando conciliar, né? Então fica bem... E olha só, o que você falou aqui pra gente, né? Você falou um pouquinho de como que era a sua rotina como atleta disputando. Hoje, né, atleta aí fora, mas pretendendo voltar, né, às disputas. Tudo é dedicação, né? Para chegar ao pódio, dedicação e disciplina. É incrível. E superação, né? Não desistir. Sim. Ainda, principalmente na luta, né? Porque é o seu corpo indo ao máximo, ao máximo. Eu sempre, por ser minha altura, a estatura minha é baixa para vários pesos, então eu tenho que sempre ficar bem abaixo. Na época eu lutava 52 quilos, 56 quilos, que eu já tinha uma certa dificuldade para manter. Não questão só da gordura, mas pela massa magra mesmo. Vários eventos eu cheguei a estar 10% de gordura e não consegui baixar. Então, tem que desidratar, coisas que a gente sempre faz aí para luta, né? Porque a média do peso meu normal seria de mulheres de 1,65 até 1,70 de altura. Certo. Então eu tenho a envergadura minha já dava certo. Você é forte. Eu como fiz aula com você, uma mulher é muito ligeira, gente. E fala pra mim, você tem referência da família? Ou você é a primeira atleta da família? Conta um pouquinho isso. Sou a primeira atleta, não tinha nenhum histórico de atletas assim. Eu acho que alguns aí deram uma... E de dentro da sua família, quem que mais te apoiou? Quem foram eles? A mãe, o pai, o irmão, o tio? Como que foi isso? Não, desde os 12 anos. Sempre todo mundo, né? Minha mãe sempre que quis levar para fazer as escolinhas e tentou um pouco no judô, depois eu fui para um pouco no karatê. Aí, numa certa fase que eu parei as lutas, mas
continuei ali, eu joguei um pouco de futsal, então, só que aí não me interessei muito e com 17 anos eu comecei o Kung Fu e aí nunca mais parei. Então, e a sua mãe ali, como sua maior apoiadora, assim como toda a família, ela tinha algum receio? Ela, filha, que perigo isso, né? Você pode se machucar. Eu acho que todo pai e mãe fica meio receado assim na hora de falar, não, pra que isso? Vai se machucar e não sei o quê. Só que aí várias vezes ela foi em luta, viu? Ela foi no ao vivo te assistir. Nas lutas e tudo mais. Então, aí depois passa um pouquinho, mas fica com medo. Sim, e quando ela vê que você luta, que você sabe, né, o que tá fazendo, acho que ela ficou mais segura, talvez. Eu não sei se mãe sente isso, não. Porque é que eu fiquei assim, durante esses 10 anos que eu fiquei na seleção de Kung Fu, eu viajava todo fim de semana. Então era aquela coisa assim do fim de semana para ir para os treinos da seleção da CBKW que precisava ir uma vez por mês durante o ano. Então Campinas a gente ia para a Unicamp, passava o fim de semana treinando. Outros fins de semana eu tinha treinos, cursos. Certo. Então eu fiz vários cursos de várias outras modalidades, né? Nesse tempo, assim, mesmo fazendo a luta, eu fui me graduando também e dando as aulas de Tai Chi Chuan, que é totalmente o extremo, né? Porque o Tai Chi Chuan é o lado mais interno do Kung Fu, então totalmente o Zen. Qual é a diferença? Conta pra gente rapidamente. Kung Fu, Tai Chuan... A gente fala que o Kung Fu é a parte física, o externo, a força. E o Tai Chi Chuan é mente, né? Tai Chi Chuan. Isso, Tai Chi Chuan, ou em chinês que vai falar em Tai Chi Chuan, que é o punho. Então, o Tai Chi, ele é uma modalidade assim que você faz uma meditação em movimento. É como se fosse baseado assim da linha da yoga, do pilates, que é aquela coisa bem zen, só que o Tai Chi ele é constante, ele é lento, constante, e só que enquanto você faz esses movimentos, você está meditando. Que maravilha. Por quê? Porque você está se concentrando naquele movimento. Sim. Você tem que unir a sua respiração, seu movimento de perna e a parte de braço. E exige muita força para esse equilíbrio todo. Você tem que achar teoricamente o equilíbrio do seu corpo em tudo. Que maravilha. E você não pode contrair demais nem relaxar demais. Sim. Se você ficar ansioso, o seu braço começa a tremer. Então, em competições, a maioria eu já levava os atletas assim, eu falava, se você não conseguir controlar, a gente vai conseguir ver, você externa aquilo. Então, todas as emoções que você está sentindo no momento, ele vai externar. Então, ou você vai tremer, ou você vai relaxar, ou você vai tensionar demais a musculatura. E aí, o Tai Chi não vai fluir. Olha só que máximo. Gente, é como eu falei, né? A Ana é um furacão, história inspiradora, ela dá aula, ela vai voltar a competir, ela é árbitra. Vocês puderam conhecer aí um pouco da Ana Fatia. Passou imagens para vocês conhecerem essa trajetória linda que ela teve aí, representando o Brasil. É uma joia aqui e mora aqui na nossa cidade de Bauru. E para você que quer conhecer mais, quer saber mais sobre as aulas da Ana, já segue ela no Instagram. Qual que é, Ana, seu Instagram? Ana Fatia Professora. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Ficou para você essa história inspiradora porque Ana Fatia é uma mulher que acontece. Ana, muito obrigada pelo convite, por ter aceitado aqui estar com a gente. Eu que agradeço pelo convite e o que puder a gente está aqui para ajudar. Maravilha. E até o próximo programa, pessoal. Até mais.